sempre me ensinou uma coisa, meu filho, se você tá conversando com alguém, olha no olho da pessoa. Se você não consegue olhar no olho, olha na testa, assim, bem no centro da testa, que parece que tá olhando no olho. Isso. Fica firme no que você tá falando, porque o cara vai sentir convicção. Eu falei, cara, meu pai falou, então, ó, no olho, fiquei no olho do cara. Regalado. E eu morrendo de vergonha, porque eu falei, caramba, o cara nem botou fé aqui, sou eu. Mas enfim, e aí começamos, Matheus, beleza, cuidando ali das obras. E aí foi muito legal, porque foi o seguinte, cara, de fato, eu pensei assim, cara, eu não tenho formação na área, eu não conheço da área, então o que eu tenho que fazer? Como que você supervisionaria, né, algo que você não sabe o processo? Então, meu pai sempre falou assim, ó, se você não consegue convencer alguém, tente pelo menos deixar a pessoa na dúvida. Então, eu não falava que eu não sabia. Ele tava rebocando uma parede, aí eu... Por que você tá rebocando essa parede desse jeito? Tipo, eu também não sabia. Jogou pro mundo, Tudo né? certo, tudo acontecendo certinho lá. Exato. Chegando puto. Por que você tá fazendo desse jeito? Porque é assim. Porque assim, Isso é pra não, você confirmar. tá certo, é isso mesmo, parabéns. Isso. Era só um teste. Entendeu? Então, foi dessa maneira. Então, a gente começamos dessa maneira a ter uma obra, fizemos essa obra, vendemos essa obra, tivemos um lucro legal. Aí, com esse lucro, participação do meu parceiro, do meu sócio, minha participação, já consegui comprar um carro. Fizemos uma obra, fizemos duas, fizemos 3, 7, 10 e começamos a fazer. Exponencialmente foi crescendo ali o negócio. Foi muito. Tipo assim, chegou a fazer no Zé Pereira ali, a gente começou a fazer tipo 12 casas, 13 casas no ano. Então, a gente fazia muita casa no bairro. O Zé Pereira eu conheci ele de cor. Muita casa germinada também? Casa, se você falar germinada, eu concordar, eu vou apanhar. Germinada. Germinada é a planta que germina. A minha cunhada tá se formando na parte ambiental, na geografia. Um dia eu fui e soltei um germinada, eu não acredito. Não falou isso Você não falou tá germinada, Matheus. É Se eu germinada. falar, vai dar ruim. Não, isso Você aqui, pode isso ter falado, aqui, só não vou concordar. Não, rapaziada, não é isso dessa. aqui é linguagem de podcast. É gíria, né? Tá A gíria valendo, que vem. tá É valendo. a gíria. É ao vivo, é germinada. ao vivo. Então, e aí começou a dar certo, fomos vendendo. A gente saiu do bairro, nós fazíamos casa, hoje é minha casa verde e amarela, né? Só que antigamente era minha casa, minha vida. E fazia muitas casas, você conseguia, por ser casas menores, de 50, 60 metros, fazer mais de uma casa por mês. Pra vender também era melhor, né? Pelo Não. programa, então. Gente, antigamente, para você poder vender Era uma bem mais casa, simples. eu já consegui vender uma casa no banco. Como que a pessoa comprovava a renda dela? Pegava uma folha A4, uma canetinha, eu, fulano das tantas, como manicure, ganho... Declaro que faço. Declaro 4 mil Isso. por mês. E pronto. Pronto. Vral. Já Valia. cansei de vender casa sem a pessoa dar 1 centavo de entrada e nem pagar a documentação. Fora o subsídio que tinha na época também. Subsídio, FGTS. a taxa de cartório hoje, para quem é do Minha Casa Minha Vida, verde amarela, 50% você não paga. Aham. Então, show de bola. Tava assim, voando. Foi o momento pra ele começar, assim. Era a melhor Era a oportunidade ali. melhor oportunidade, porque vendia muito rápido as casas. Era assim, vendia, às vezes vendia antes de estar pronta. E a equipe dele, ele sempre foi muito rápido. E assim, não... 12 casas no ano. Muito rápido, E a praticamente taxa uma por de juros mês. na época também tava muito- de boa, muito né? baixo, Era muito ótimo. baixo. Essas 12 casas por ano era com uma equipe só? Com uma equipe só. Com uma equipe Caramba. Só que assim, a gente ia aumentando, né? A gente começou com 4 virou 7, virou 10, virou 15, virou 20, vai aumentando, né? A quantidade de funcionários. Fazer ao mesmo tempo também, tipo, não é uma por Isso. mês. Fazia 3, aí fazia em 6 meses, por exemplo. Aí fazer mais 3 Na em realidade, conjunto. sempre número par, né? Porque você compra um terreno, faz duas, né? Só de terreno, esquina, né? terreno num 10 por terreno 20, usava- 10 por 20 terreninho, 5 pra cá, 5 pra lá, uma casa. Na época o terreno também era mais barato, né? Muito Hoje em barato. dia o terreno tá muito caro. Eu lembro que no Zé Pereira, infelizmente eu não peguei essa época, né? Eu já cansei de ver amigos meus falarem que naquela região conseguia vender terreno, às vezes trocou por uma televisão, por uma bicicleta. Sim, tem Mas muita vamos história contar. disso. Teve um amigo meu que falou que trocou um terreno por um 38, por um revólver. Eu conheço Caramba. um. Lá onde era a empresa da minha mãe antigamente, lá na Euler de Azevedo. Você não conhece? eu Eu morava no conheço. José Abrão, ele morava no Laranjal. Tudo ali do lado. Laranjais, eu fiz casa na Laranjais. Então, tudo Então, do lado ali. bom, o tudo- terreno ali na Verdade. Euler, na época, acho que minha mãe, tipo assim, ela tava pagando o consórcio do golzinho, na época um golzinho zero, e não tinha quitado o consórcio, mas só de ter recebido a contemplação, a carta tava contemplada por sorteio. Chegou lá e trocou pau a pau no terreno, tá ligado? Na Ele Euler. vendeu, Não, cara. vendeu E bem hoje- mais E valorizado. hoje aquela região faltou todinha. O terreno que a gente pagou barato quando eu fiz casas ali era uma coisa. Hoje é outra. Então, É outra história, né? Outra realidade. Só que aí o que aconteceu? A gente começou a fazer bastante casas, foi crescendo, a gente foi vendo o nicho de mercado. Só que o plano, o incentivo do governo foi dificultando. Né? Então, o Minha Casa Minha Vida, o Verde e Amarela, enfim, a gente não está falando de política. A gente falando sobre os incentivos que existiam na época. Foi diminuindo, foi assim, Enxugando. e enxugando. Chegou um ponto que eu estava vendendo casa, a entrada parcelada na promissória.
E aí eu tinha que ia receber na casa da pessoa R$500 por mês. Aí começou a Você ficar que tinha chato. que receber Tinha assim. que ir lá todo mês, porque a pessoa não tem... É um trabalho a mais, né? Aí quinhentão, aí o cara chegava lá, pô, tenho 300 hoje. Daqui a pouco eu tô virando agiota, daqui a pouco. Não dá certo. Então, Aí largamos essa parte e entramos. Vamos fazer o seguinte: vamos melhorar? Vamos mudar o padrão das nossas casas? Vamos começar a fazer casas um pouquinho melhores? Então a gente saiu fora da minha casa, minha vida, e entrou para casas que não mede o padrão, mas assim, entre um e outro, né? Não. Classe média. Isso, nem não classe média, mas um pouquinho mais baixo. tá. Uma metragem maior do que numa casa... Isso. minha Exemplo, casa, a gente né? fazia casas antes de 130 mil, a gente passou a fazer casas de 190, 180, 200, então já melhorou pra caramba. Sim. E aí você diminui a quantidade de casas, né? Mas o ganho acaba se tornando o mesmo. Porque quanto maior, é óbvio isso, né? Quanto maior o empreendimento, maior o resultado. Sim. Só Então- que aí você tá lidando com menos pessoas, menos burocracia, Isso, menos isso. dor de cabeça. Exato, né? Então, aí nesse meio termo, né? No início, né? Larguei essa primeira equipe minha, que acabou fazendo coisas que não eram corretas, tendo falcatrua, desvio, a gente acabou descobrindo que acompanhava de fato. Ele tinha... Eu, por exemplo, se você fala, Matheus, quantos cimentos vai nessa obra aqui sua? Eu sei dizer quantos cimentos que vai ali. Quantos caminhões de areia, de pedra, eu sei dizer pra você. Posso errar pra um pouco pra cá, um pouco pra lá, mas não nada muito... Na experiência Na mesmo. experiência, Porque anotando sempre, né? Sim. No início era eu, Matheusão, escrevendo tudo. Caderninhos e caderninhos que ele Isso. anotava à mão. Isso. Tenho até hoje os caderninhos lá em casa. Verdade. E você começou por um lado, assim, que acaba agregando mais, que foi pela prática ali, né? Prática. Entendendo tudo, vendo tudo como é mesmo, Até não só hoje- teoria. Até hoje, muitos engenheiros recém-formados ou que estão fazendo a faculdade, eles entram em contato junto com a gente, que a gente acha legal esse trabalho, né? De trazer eles para o canteiro de obras de fato. Por quê, velho? O que a gente aprende na faculdade, num curso técnico, é teoria. Sim. O conhecimento de verdade está dentro de um Da canteiro de prática, obra, né? da E eu prática. posso falar isso, né? Porque enquanto ele estava fazendo isso, Aham. eu estava na faculdade Ah, de engenharia. É, E nós você nem, tava- nós nem nos conhecíamos. E a gente nos Vamos só conhecia. entender então agora. Carol, você é daqui de Campo Grande? Eu sou campograndense. Você é daqui. Sou aqui. Que momento foi que vocês se conheceram ali? Você começou a fazer engenharia? Eu tava, tipo, no segundo ano de engenharia. Aham. E a gente se conheceu e começou a namorar e tal. E ele tava construindo já. E eu nem sabia que ele construía. Mas aí eu achava massa pra caramba. Falei, legal, né? Ah, mas não se conheceram por causa disso, Não então? foi por causa de construção. Ah. Não foi por causa de construção. Ele chegou a construir pro meu pai uma época e tudo mais. Mas assim, eu ainda não tava atuando em nada. Sim. Depois que nós casamos, eu tive a minha primeira obra eu atuando, né? E aí que eu Você que colei fez o projeto nele. mesmo. Eu fiz o projeto, aprovação, só que daí eu colei nele. Ela por colou quê? na minha ideia. Colei Sim, nele. sim. Mas Pegou, gente, porque Pegou o trocadilho? realmente esse negócio da faculdade, eles ensinam bastante teoria. Mas hoje, o que realmente acontece na prática, você tem que estar lá pra você ver, pra É a entender. realidade mesmo do mercado de obras ali. É porque né? você aprende a fazer um traço, por exemplo, de concreto. Beleza, que legal na faculdade. Mas e na hora? Como é que eu uso isso lá, na hora, de verdade, na vida? E a questão da Entendeu? economia também. Você só consegue aplicar na prática ali. Às vezes você aprende uma forma de Com certeza. que trazer uma economia maior para a obra também. É totalmente Com certeza, diferente, né? por orçamento, né? Ah. Quando a gente trabalha com orçamentos, quando a gente faz coisas com antecedência. Então, assim, a experiência que eu ganhei com um pouco do conhecimento de faculdade,